Jéssica, a gente bateu 30 minutos de entrevista. Vamos fazer as perguntas finais aqui antes da gente encerrar. Eu queria falar um pouco sobre Bolsonaro, um assunto polêmico aí, né? Certo. Vamos falar sobre mulheres bolsonaristas, porque você publicou esses dias nas suas redes, você disse que não dá para apoiar Bolsonaro e defender a vida das mulheres ao mesmo tempo. E você traz justamente essa questão do feminismo como uma das suas principais pautas de campanha, os direitos das mulheres e tal. E agora eu vou fazer aqui o advogado do diabo, como o Zé fez na prefeitura, porque é importante a gente mostrar os dois lados, né? O Bolsonaro recriou o Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos. Diz o Bolsonaro, né, que faz diversos projetos em prol da vida das mulheres. A própria Letícia Aguiar, que foi mencionado no seu post lá nas suas redes sociais, né, você fez uma crítica a ela. Ela é presidente do movimento feminino do partido dela, que é o Progressistas. Então a gente vê que na fala existe aí uma preocupação em relação aos direitos das mulheres na ala bolsonarista. Eu queria entender o seu ponto de vista, né? Queria que você falasse por que não é possível mulheres apoiarem Bolsonaro e ao mesmo tempo defenderem os direitos das mulheres. Certo. Essa pergunta é excelente. A gente tem falado muito sobre isso. Inclusive, a nossa candidatura nessas eleições tem esse papel também de derrotar o governo Bolsonaro. Então, em todos os nossos materiais, junto com as nossas propostas, a gente fala sobre o quanto o governo Bolsonaro foi um governo terrível para as mulheres, para as professoras, para os trabalhadores. E eu acho que não é só eu que penso isso, né? As mulheres são um dos grupos que mais detestam Bolsonaro. Inclusive, é por isso que nesse último período há essa preocupação do Bolsonaro em tentar dialogar com o público feminino. Trouxe a Michelle Bolsonaro para sua campanha, tenta trazer a Damares Alves também, ministra ele tá vendo os números, né? Ele está vendo os números, a preocupação é meramente eleitoral e é por isso que ele tem tentado dizer que o governo Bolsonaro é um governo que se preocupa com as mulheres. Mas quando a gente olha para a realidade, é justamente o oposto. Primeiro, Bolsonaro, ele detesta as mulheres. Toda vez que ele fala com uma mulher publicamente, ele distrata. A gente viu o que ele fez com a Vera Magalhães no debate, né, que foi lamentável, foi horrível. A gente vê essa ação dele desde antes da campanha, e é também por isso que as mulheres construíram o maior levante feminista nas ruas, antes do governo Bolsonaro ser eleito, né, que foi o Ele Não. E aqui em São José a gente estava na linha de frente da construção do Ele Não. O governo Bolsonaro foi o governo que menos investiu em políticas públicas para as mulheres, é o que desde a história dessa república menos destinou orçamento para políticas públicas para as mulheres. Isso não sou eu só que estou dizendo, é o que está colocado nos dados públicos, é o que menos investiu em políticas para combater a violência. E, na verdade, ele estimula essa violência. E não é à toa, então, que no último período a gente viu índices de violência contra as mulheres aumentando. O feminicídio, sobretudo no período da pandemia, aumentou. A violência contra as mulheres. A cultura do estupro também é algo que está cada vez mais em debate, porque acontece cada vez mais assédio, violência sexual. Então, é por isso que a gente, enquanto mulher, não consegue defender Bolsonaro. Porque é um declarado inimigo das mulheres, em todos os aspectos. E ele criou o Ministério dos Direitos Humanos, da Família, das Mulheres. Né? Recriou, na verdade. Com outro nome, antigo. Ele trouxe outro nome, né? Colocou da família, inclusive, né? Porque ele tem esse mote conservador de defender uma família que sequer existe, porque a família que a gente tem é diversa, é múltipla, e precisa ser contemplada nessa diversidade, nessa multiplicidade. Então ele defende um padrão restrito de família que sequer está dado na realidade, né? É parte da pauta conservadora dele, mas ele criou esse ministério. A própria história dele mostra isso. Né? Quantas vezes ele se separou, né? Enfim, tem zero moral para falar sobre essa questão, né? Só que o ministério que ele criou não para proteger as mulheres, mas para perseguir as mulheres. A gente viu que foi, por exemplo, o episódio da Damares Alves tentando impedir uma criança de realizar um abortamento seguro pelo SUS. Porque ela queria que essa criança tivesse, que foi vítima de estupro, tivesse essa criança justamente por conta dessa visão bastante conservadora e limitada da realidade. Então, eu não vejo outra possibilidade hoje da gente dar a volta por cima dessa política de ódio às mulheres que derrotando o Bolsonaro e elegendo Lula, que é o meu candidato, no primeiro turno.